Hello, hello, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago, eu sou desenvolvedor Python há uns talvez 4 anos, não lembro exatamente há quanto tempo. E esse é o vídeo de estreia do meu canal, os Decode Days, que eu já fiz uma propaganda no LinkedIn e já tem 12 inscritos apesar de não ter nenhum vídeo. Mas gostaria de nesse vídeo de estreia eu abordar um tema que talvez para iniciante seja um tema mais interessante para quem está iniciando em programação e tal. Para quem já tem uma senioridade maior, talvez esse tema não seja tão importante assim. Mas mesmo quem já é mais sênior, talvez aprenda alguma coisa extra interessante nesse vídeo. Então eu convido vocês a ficarem assistindo esse meu vídeo sobre como melhorar suas estratégias de debugar código Python. Então vamos nessa. Eu já criei aqui um códigozinho simples, bem, não tem nada de outro mundo aqui, mas para exemplificar como um iniciante, pelo menos eu, quando eu iniciei em programação, como eu debugava código, né? E como eu debugo código hoje. Então, só para comentar o que esse script faz, né? Eu tentei trazer algo que eu já tive que fazer em um projeto anteriormente, né? Eu peguei a ideia assim geral do que eu fiz no projeto anteriormente e tentei trazer aqui meio que um script meio mocado assim do que eu fazia antes, né? Mas aqui basicamente é uma classe que tem alguns métodos privados, né? Tem um, dois, três, quatro. E se você vem de outra linguagem que não é o Python, Python não tem métodos estritamente privados, né? Assim como linguagens como Java. A gente só tem a convenção de métodos que a gente não quer que sejam acessados por fora da classe. A gente coloca um underline, às vezes o pessoal coloca dois. Mas isso aqui indica, esse underline indica que esses métodos a gente não quer que eles sejam acessados de fora da classe. Então eu tenho aqui um, dois, três, quatro métodos privados e eu tenho um método principal aqui que vai chamar todos os métodos privados e executar esse código aqui, né? E basicamente são vários prints aqui, né? Dizendo mais ou menos qual é a ideia do script e tal, mas a ideia do script eu pego mais ou menos o que seria um princípio de um ETL, né? Uma extração de dados, a transformação desses dados e o carregamento desses dados em outro lugar. Isso aqui é a primeira função privada, né? O primeiro método privado, na verdade, dessa minha classe. Ele está pegando os dados crus de um banco de dados. E aqui eu moquei, eu criei uma lista só para fingir que a gente está retornando dados crus, né, de um banco de dados. E aqui tem alguns prints só para dizer o que está acontecendo, né? Como se eu estivesse conectando ao banco, como se eu estivesse buscando as tabelas e trazendo os dados para o meu script e retornando para o meu método, na verdade, e retornando essa lista com os dados. E logo em seguida eu vou processar esses dados crus que vieram lá do banco, né? Eu estou fingindo aqui que eu estou processando esses dados, multiplicando cada valor dessa lista por 10, como se fosse o processamento dos dados, e retornando esses dados processados. Em seguida, eu pego esses dados e vou salvar em um segundo banco de dados. Eu estou retirando dados, na teoria, né? Aqui eu estou retirando dados de um primeiro banco de dados, estou processando alguma coisa em cima desses dados e estou salvando esses dados em um segundo banco de dados. E aqui os prints indicam mais ou menos isso, né? Estou salvando esses dados processados ao segundo banco de dados. Na verdade, essa frase aqui está repetida, vou apagar. Estou conectando no segundo banco de dados e para cada item nessa lista, né, eu estou salvando esses dados no banco. Eu não estou conectado a nenhum banco aqui, né, mais para exemplificar a ideia do vídeo, né. E no fim eu printo que eu processei os dados, na verdade que eu salvei os dados ao segundo banco de dados. E a ideia disso tudo, desse processo todo, né, é de retirar dados crus de um primeiro banco, processar esses dados, salvar esses dados em um segundo banco de dados e, por fim, gerar um relatório, que é o que essa função, em teoria, faz, né? Ela gera relatórios, cria o arquivo de relatórios, conecta ao segundo banco para tirar esses dados do banco, né? Salvar em memória no nosso programinha
e no fim gerar esse relatório, tudo aqui só prints dizendo o que cada método desse faz, né? E por fim, a função main é o que faz tudo isso, né? Ela pega os dados crus do primeiro banco, processa esses dados, salva esses dados processados ao segundo banco e gera o relatório, né? E no fim eu dei um override aqui no undercall só para chamar o main, tornando essa minha classe meio que um callable, né? Porque quando eu chamar a classe, a instância da classe, eu já estou chamando aqui o main dessa classe, beleza? Isso aqui tem gente que diz que não é legal, tem gente que diz, eu coloquei aqui mais para já chamar direto assim que eu chamar essa instância da classe, eu já estou chamando o método main. Tem gente que não gosta de fazer isso, tem gente que gosta, mas enfim, não é a ideia do vídeo de hoje, então vamos lá. E como é que eu vou usar esse exemplo para falar sobre como você pode melhorar a sua forma de debugar código Python, beleza? Eu, pelo menos, né, quando eu iniciei, e eu vejo muito iniciante fazendo isso, digamos que aqui, nessa função que processa os dados, eu vou estourar uma exceção aqui. Eu estou colocando um assert aqui, e vou dizer que esse assert... Isso aqui vai dar ok, né? Isso aqui, em teoria, é a mesma coisa do que essa lista está sendo criada. Então vamos só rodar o script aqui e ver o que acontece, né? Python main.py. E todo o processo acontece sem problemas, né? Conecta ao banco, eu busco os dados das tabelas, trago os dados para o meu script, processo esses dados crus, salvo no segundo banco e todo aquele processo que eu já comentei com vocês até no final gerar o relatório. Mas digamos que claro que isso aqui é um programa muito pequeno, né? Quando a gente trabalha com projetos maiores, é mais fácil, né, de descobrir o problema, mas eu vou estourar aqui uma seção. Eu vou mudar essa seção aqui e comparar como se em vez de o processamento estivesse multiplicando cada variável por 10, o retorno esperado, né, seria isso aqui, mas na verdade ele está retornando dividido aqui. Então o que eu espero é isso aqui, né? Mas por algum motivo ele está retornando uma divisão porque deu algum bug em alguma parte do código. Imagine que isso aqui está dando algum problema no código, né? Só para eu estourar uma exceção aqui para vocês verem. Então eu vou rodar aqui de novo o meu programa, python main.py, e estourei uma exceção aqui, né? Teve um assert error aqui, assertion error. E como eu, iniciante, iria debugar esse código, né? Claro que aqui está fácil, né? Mas imagine que é um código maior e eu não sei exatamente onde é qual o motivo que está fazendo essa exceção ser estourada, né? Então o que eu fazia era inserir um print aqui, começando a execução do main. Aí, se desse tudo certo no main, eu colocava outro print aqui, terminei a execução do get raw data. E depois do processor eu vou colocar terminei a execução do processed data. Process raw data, na verdade. Process raw data. Aqui, terminei a execução do save, process, whatever. E no fim, terminei de gerar o relatório. Quando eu rodar o código de novo agora, eu sei, né, que o problema está nessa função, process raw data. Então eu vou printar somente isso aqui e isso aqui, né? Desses prints aqui que eu adicionei agora. E se eu não cheguei nesse aqui, então provavelmente o problema está aqui e eu vou descobrir que o problema está aqui, né? Claro que, como eu já falei, né, tá tudo muito simples aqui, basta eu ler aqui que o problema na linha 24 e tudo mais, eu chegar lá, mas muitas vezes na vida real a gente está usando uma dependência, uma biblioteca externa e essa biblioteca gera um erro que a gente não imagina o que é. Eu imagino que vocês já tenham passado por um problema parecido, então visualizem isso. Então eu vou aqui rodar de novo meu script e vamos lá. Comecei a execução do main.
Então eu passei por aqui, conectei ao banco, peguei os dados, as tabelas e terminei a execução do get raw data e cheguei aqui. Agora eu estou processando raw data, que é o começo desse meu método, né? Process raw data. Cheguei aqui e a exceção foi estourada. Então eu imagino que o problema está aqui, aí eu resolvo lá o problema, coloco aqui x vezes 10 e tento rodar de novo. E agora deu tudo certo, nenhuma exceção foi gerada. Acho que vocês pegaram a ideia, né? De como a gente debuga com print, mas não é a melhor forma. Então, isso é o que eu fazia quando eu era iniciante. E agora o que é recomendável, né? Assim, eu prefiro fazer. E tá aqui um dos pontos que quem já é mais sênior talvez não saiba que isso existe, né? Mas como nesse meu cenário teórico eu não sei onde é que está o problema, eu vou colocar um breakpoint bem aqui que vai fazer com que quando eu rodar esse script, essa minha classe, né, esse main da minha classe, eu crio um breakpoint aqui, então eu começo a rodar o Python Debugger a partir daqui. E se vocês não sabem o que é o Python Debugger, né, o debugger do Python é uma forma de a gente debugar código Python, fazendo com que a execução do programa ela seja parada a partir de onde a gente colocou os breakpoints. Então eu coloquei um breakpoint aqui e vou de novo fazer com que esse meu método ele estoure a exceção, né? Então eu vou rodar aqui o meu main com o meu debug ativado. E aqui eu tô dentro do Python Debugger, eu parei a execução do meu processo aqui, né, do meu script, bem aqui no main, na linha 49, depois do breakpoint. Isso não é exatamente um vídeo sobre como usar o debugger do Python, né? Talvez vocês nunca tenham usado, não saibam a diferença entre um N e um S, por exemplo. E o L que eu usei aqui, né? O L é para listar as linhas que a gente está mostrando agora, né, no meu script. Na verdade, um duplo L mostra as linhas seguintes, né? Eu mostrei onde é que eu parei aqui e depois eu mostrei o que tem depois de onde eu parei aqui, né? Mas eu digitando um S, eu vou entrar dentro da função getRawData, mas eu não vou fazer isso. Eu vou entrar dentro da process raw data, que é onde eu sei, né, que está o problema. Então eu vou dar um N aqui e cheguei na próxima linha, né, process raw data, e bem aqui eu vou dar um S para entrar dentro da execução desse método. S. E aqui vocês veem que eu estou dentro agora do process raw data, que eu já sei, né, que é onde está o problema. Então eu vou dar um N aqui dentro, print process raw data, e aqui process data é onde está o problema, né, porque é onde eu coloquei aquela divisão para ser o meu causador da exceção, né, e bem aqui vai dar o problema da exceção. Quando eu der um N aqui, vai ser estourada a exceção, e foi estourado aqui, ó, search on error, e se eu continuar o meu debug, no final ele vai mostrar a exceção sendo estourada aqui. Quando eu coloco um C, né, a diferença, cada letrinha do debug indica uma coisa, né? O N, eu estou passando linha a linha, e se eu chegar em um método, eu pulo a execução desse método e vou para a linha seguinte. O S, eu entro dentro do método. E o C, eu quero que o debugger vá execute tudo até o final. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo estritamente falando sobre como é que a gente usa o Python Debugger, né? Não é exatamente a ideia desse vídeo, mas acho que vocês pegaram a ideia, né? Usando o debug, eu consegui parar a execução do meu código e perceber onde é que estava o problema exatamente, que foi bem aqui. E claro, né, eu cheguei aqui mais rápido porque eu já sabia que o problema estava aqui, mas vocês poderiam entrar dentro do getRawData e dando N até o final e ver, o problema não está aqui. Aí continua daqui, entra aqui, executa linha a linha, e aqui a gente vai ver a exceção sendo estourada e ia ver que o problema estava bem aqui. Beleza? Convenhamos, né? É uma forma bem mais inteligente que faz a gente ganhar muito mais tempo do que eu colocar vários prints na execução do programa, porque imagine, antigamente, né, quando eu debugava com print, tinha programa meu que demorava, sei lá, 1 minuto para rodar tudo. Aí a cada vez que eu queria debugar, eu tinha que rodar o programa, esperar 1 minuto para tudo acabar, para ver os logs, em teoria, né, dos meus prints lá e ver, o problema pode estar aqui, o problema pode estar aqui. E não é a melhor forma de debugar, né? Faz a gente perder tempo e tal. Então,
é bem mais inteligente a gente usar o debugger do Python. E eu falei aqui, né? Talvez você seja mais sênior e possa aprender alguma coisa nesse vídeo. Tem gente que eu conheço, né? Que já era mais experiente do que eu, que não sabia que a partir da versão, eu não sei exatamente se é a versão 3.8 ou 3.7, a gente pode inserir essa palavra-chave aqui, né? Do Python, breakpoint, que já gera um debugger, um breakpoint do debugger do Python, onde a gente colocou o breakpoint. Né? Isso aqui equivale a isso aqui, from pdb import set trace, que é a mesma coisa que eu colocar o breakpoint. Isso aqui tudo é igual a breakpoint, beleza? Vou até mostrar aqui de novo. Aqui é a mesma coisa, raw data, vou dar um N aqui, vou dar um N aqui, deu assertion error bem aqui. E com C eu finalizo tudo. E só para finalizar o vídeo, né, tem uma forma mais legal ainda, mais bonita de a gente rodar o debugger, que é usando o debugger por meio do IPython. Não sei se vocês conhecem o IPython, mas o IPython é esse console do Python, né, que tem esse visual mais bonito e ele está por baixo do Jupyter Notebook, né? Quem já mexe com Data Science aí já sabe que é o Jupyter Notebook, né? Mas ele tem essas cores, né, e tal. Ele é melhor de a gente usar, assim, né? Eu acho ele mais bonito visualmente e tal. E tem o IPDB, que é o PDB por meio do IPython. E como a gente usa dentro desse meu script aqui, né? Eu tô com o IPython aqui, mas eu tô com ele porque eu instalei o IPDB e o IPDB vem junto com o IPython, beleza? Então vocês teriam que criar um ambiente virtual e colocar o IPDB, instalar o IPDB no seu ambiente virtual, né? Aqui eu já tenho ele instalado, mas só para vocês saberem, né? Pip install IPDB, aqui eu já tenho ele. E para eu rodar com IPDB, né, é a mesma coisa que eu faço com from pdb import set trace, mas eu vou importar do IPDB. From IPDB import set trace. Isso aqui também funciona. Eu colocar um ponto e vírgula aqui e chamar o set trace aqui, isso aqui também funciona. Não sei se vocês sabiam que a gente pode usar ponto e vírgula no Python dessa forma aqui. Não é muito indicado, né, mas pelo menos para debugar funciona. Então eu vou rodar aqui de novo o meu script. E agora a gente concorda, né? Pode concordar que tá mais bonito visualmente, né? Se eu der um L aqui, tá com as cores que ajudam mais a perceber onde é que a gente tá e tal. Se eu der um N aqui, ele mostra os prints. Se eu der outro N, ele vai mostrar a exceção sendo estourada e tal. Quando dá, eu prefiro usar o IPDB do que usar o PDB. Mas fica essa dica extra, assim, né? Pro final do vídeo. E era isso. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É o vídeo de estreia, né, do meu canal, como eu falei. Espero que esse vídeo tenha sido útil para alguém. E caso vocês tenham alguma sugestão de vídeos para a gente adicionar no meu canal, eu tenho uma dúvida em threads no Python, não sei como funciona threads, eu não sei o que é Gil, eu tenho uma dúvida no Django, eu tenho uma dúvida, sei lá, no Flask, vocês podem colocar nos comentários dos vídeos que eu vou avaliar a possibilidade de fazer um vídeo sobre esse assunto, beleza? O intuito desse canal é tentar repassar esse tipo de conhecimento para desenvolvedores, né? O meu principal foco é Python e Django, né? Porque é o que eu trabalho no dia a dia. Mas eu pretendo falar também sobre Docker, falar sobre AWS, falar muitas coisas que eu já vivenciei no meu dia a dia de trabalho. Eu quero repassar esse tipo de conhecimento para vocês nesse canal. Então, se vocês curtiram esse conteúdo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, né? Curtam esse vídeo. E se não gostaram do conteúdo, podem dar discutida no vídeo também, não tem problema. E a gente se vê nos próximos vídeos. Espero que tenha sido útil, né, esse vídeo. E valeu pela audiência de vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!